Bem-vindos a mais uma aula do nosso PLE. A aula de hoje é sobre derivadas e taxas de variação. Esse material está baseado no conteúdo da seção 2.7 do livro do Stuart. Então, vamos começar com o seguinte problema. O problema de achar a reta tangente ao gráfico de uma função. Então, seja y igual a f de x, uma função, e vamos considerar o gráfico dessa função. Então, essa curva em verde aqui representa o gráfico da função y igual a f de x. Essa curva em verde. Isso significa que todos os pontos no gráfico nessa curva são pontos da forma, né? Se esse daqui é o x, então esse daqui é o f de x. Tá? Ou seja, se a abscissa é x, então a ordenada é f de x. Se a abscissa aqui é o x, então a ordenada é o f de x. Bem, aí eu quero saber quem é essa reta tangente, que intuitivamente a gente sabe que é essa reta vermelha aqui pelo ponto P. Então, essa reta tem que passar pelo ponto P, que está no gráfico. O ponto P está no gráfico, então ele da forma abscissa, ordenada f da abscissa, tá? Então, ele está no gráfico, né? E eu tenho que, então, encontrar qual é a inclinação. Para achar uma reta, eu preciso de um ponto do gráfico e a inclinação da reta. Ok. A ideia é encontrar retas tangentes aproximadas, ou seja, retas secantes, que são secantes em pontos próximos a P. Uma reta secante é uma reta que passa por dois pontos nessa curva. Tá? E eu vou escolher uma reta secante próxima, escolhendo um ponto próximo de P, um ponto pertinho de P, e olhando para a reta secante que passa pelo ponto pertinho de P e por P. Bom, então vamos começar calculando o coeficiente angular da reta secante por Q e P, onde Q é um ponto do gráfico de F e que está perto de P. Então, por exemplo, eu desenhei aqui o ponto P na curva, eu estou buscando a reta tangente à curva nesse ponto, ou seja, passando por esse ponto, mas eu vou olhar para a reta secante passando por P e por um ponto Q que está pertinho de P. Tá? Ok. Então, está indicada aqui a reta R, a reta secante por PQ. A abscissa do ponto Q é xq, eu vou chamar de x, e a abscissa do ponto P é dada e é A. Tá? Então, o coeficiente angular, que é a tangente desse ângulo, que tem o sinal, aqui vai ser negativo, porque o y de P é maior do que o y de Q. O coeficiente angular é dado pela diferença, a diferença das ordenadas dividido pela diferença das abscissas. Tá? Então, m dessa reta secante passando por PQ é igual ao quociente yq menos yp dividido por xq menos xp. Ou seja, usando que yq está no gráfico e que xq é x, yq é f de x, usando que yp e xp estão no gráfico, ou xp e yp está no gráfico, que xp é A, yp vai ter que ser f de A, e, portanto, yq menos yp é f de x menos f de A, sobre xq menos xp, que é x menos A. Tá? Só para checar que não tem nenhuma coisa inconsistente, como no desenho o f de A é maior do que o f de x, tá? Então essa diferença daqui vai ser negativa, x menos A é positivo, portanto esse coeficiente angular vai ser negativo, como tem que ser, porque eu estou vendo aqui no desenho. Então, com isso, com essa noção de reta secante, a gente define a reta tangente ao gráfico de uma função y igual a f de x, no ponto do gráfico P é A, f de A, como sendo a reta que tem coeficiente angular m tangente, que é o limite das retas secantes próximas. Então, é o limite quando x tende a
do coeficiente angular da reta secante passando por PQ, ou seja, o limite quando x tende a A desse quociente f de x menos f de A sobre x menos A. Isso aqui se chama um quociente de diferenças. Quociente de diferenças. Por quê? Porque é exatamente o que é. Tem uma diferença, no numerador, diferença de f's e diferença de x's no denominador. Então, se chama um quociente de diferenças. Bem, de posse do coeficiente angular da reta tangente, a gente pode escrever a equação da reta tangente, porque a gente conhece o coeficiente angular e um ponto que está na reta tangente, que é o ponto A, f de A. P igual a f de A. Então, se eu escrever naquela forma de ponto de abscissa ordenada, eu fico com y menos f de A igual ao coeficiente angular da reta tangente vezes x menos A. Observem, muito importante, é que este x daqui não é a mesma coisa que esse x daqui. No sentido que esse aqui é uma variável independente e esta é uma variável independente. Então, você pode até usar o mesmo valor para variável independente em cada lugar. Mas o y, ao longo da reta tangente, é calculado desta maneira, com o x variando livremente. E a função de x tem y igual a f de x, com x também variando livremente. Vamos ver um exemplo. Bom, vamos dizer que a gente queira escrever a equação da reta tangente a y igual a x² no ponto menos 2, 4. Então, a primeira coisa a verificar é que menos 2, 4 está no gráfico de y igual a x². Então, eu substituo x igual a menos 2, eu ganho y teria que ser menos 2, tudo isso ao quadrado, que é 4. Então, tá certo. Bem, então vamos começar a escrever a solução. Pela equação da reta tangente que a gente viu, eu só tenho que substituir os valores aqui. Então, a equação é y menos 4 igual ao m da tangente, que precisa ser calculado, o coeficiente angular da tangente, vezes x menos, está aqui o meu A. A é menos 2 nesse caso. Então, para calcular o m da tangente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o limite quando x tende a A, que no caso é menos 2, de f de x menos f de A, que é menos 2, sobre x menos menos 2, menos A. Tá? E o meu f de x é x². Então, eu vou lá e escrevo isso como sendo o limite, quando x tende a menos 2, de x², que é o meu f de x, menos 4, que é o meu f de menos 2, sobre x menos menos 2, que é a mesma coisa que x mais 2. Lembro, é claro, que você pode fatorar x2 menos 4 como x menos 2 vezes x mais 2, e para x diferentes de menos 2, você pode cancelar o x mais 2 do numerador com o x mais 2 do denominador e ganha, então, que esse limite é o limite de x menos 2, é a mesma coisa que o limite de x menos 2, quando x tende a menos 2, que é menos 4. Então, finalmente, com isso, a gente substitui esse menos 4 aqui em cima no m da tangente e descobre, então, que y menos 4 é igual a menos 4 vezes x mais 2, ou, simplificando, y é menos 4x menos 4. Passando esse menos 4 para o lado direito e abrindo aqui, expandindo menos 4 vezes x mais 2. Então, de fato, eu quero checar isso aqui é uma equação de reta? Sim, porque o x aqui é elevado à potência 1. O coeficiente angular dessa reta é menos 4? Sim, porque esse daqui é o fator na frente do x. E essa equação, essa reta passa pelo ponto menos 2, 4?
Vejamos, se eu substituir x igual a menos 2, eu ganho y igual a menos 4 vezes menos 2, que é mais 8. 8 menos 4 é 4. Então, sim, essa reta passa pelo ponto menos 2, 4. Então, nós verificamos que é uma equação de reta, tem m igual a menos 4, tá? E passa por P. Okay? E, portanto, a resposta está correta. Tá? Então, quando vocês terminam um exercício desses, sempre vocês precisam checar essas três coisas. Você escreveu uma equação de reta? Para saber se é uma equação de reta, tem que ser uma função linear de x. Tem coeficiente angular igual ao que tem que ser? Passa pelo ponto P? Ou seja, quando você substitui o x do ponto P na equação, você ganha o y do ponto P? Todas essas questões são importantes para saber se você acertou o exercício. Tem uma outra maneira da gente calcular esse limite daqui, que é a gente observar que quando x tende a menos 2, é porque x é da forma menos 2 mais alguma coisa pequenininha. Tá? Essa coisa pequenininha pode ser positiva ou negativa. Isso vai depender se eu estou me aproximando de menos 2 pela esquerda ou pela direita. Mas o que interessa é que essa diferença tem que ser pequenininha. Esse a mais tem que ser bem pequeno, tem que ser perto de zero. Então, se eu substituir x como sendo menos 2 mais h, eu posso reescrever este limite na forma x é menos 2 mais h ao quadrado, menos 4, e x mais 2 agora vai ser h. Você passa o menos 2 para o lado esquerdo e você ganha x mais 2 é igual a h. Aí isso aqui tem uma vantagem, que é a seguinte: no lugar de eu ter que adivinhar a fatoração de x2 menos 4, agora eu tenho que expandir menos 2 mais h ao quadrado menos 4. Quando eu faço essa expansão, vem h ao quadrado menos 4h. E agora eu tenho então o limite, quando h tende a zero, de h ao quadrado menos 4h sobre h. Mas isso aqui é muito mais fácil da gente analisar algebricamente. Basta você botar o h em evidência no numerador e você tem o h do denominador. Então, você tem h vezes h menos 4 sobre h, que no limite, quando h tende a zero, porém diferente de zero, é a mesma coisa que limite quando h tende a zero de h menos 4, porque é como se cancelasse o h do numerador com o h do denominador. E esse limite daqui é claramente menos 4. Em resumo, uma outra maneira de calcular o coeficiente angular da reta tangente é usando esta fórmula daqui alternativa, em que o m da tangente é o limite quando h tende a zero de f de a mais h menos f de a sobre h. Aqui o que a gente fez é que a gente chamou de h a diferença entre x e a. Então, x é a mais h, ou seja, x menos a virou h, e x virou a mais h. Então, isso aqui literalmente é o f do x menos o f de a sobre x menos a. X menos a, que é h, limite quando x tende a, ou seja, quando h tende a zero. H é a diferença x menos a. O que a gente viu é que não tem nada demais essa outra fórmula, é a mesma coisa, mas essa daqui é muito mais útil, de fato, porque ela tende a simplificar os cálculos. Então, qualquer coisa que a gente pode fazer para simplificar as nossas contas, é melhor a gente fazer. Ok. Qual é a natureza da reta tangente? Por que ela é um objeto tão interessante para a gente estudar? O ponto é o seguinte: a reta tangente é uma boa aproximação para o gráfico, perto do ponto. Então, vamos dizer que eu tenho uma curva como a que eu tinha antes, essa curva em verde, que é gráfico de uma função, e eu estou olhando perto do ponto P e eu traço a reta tangente. Está aqui. Aí eu vou aplicar um zoom, eu vou aumentar isso aqui, eu vou ampliar, eu vou olhar bem mais pertinho aqui do ponto P. Esse pedacinho daqui virou ampliado. Ampliado, o que eu estou vendo é isso. Então, o que eu vejo é que
Essa curva está quase igual a essa reta. Ela parece mais perto, essa reta parece realmente estar aproximando melhor ainda. Se eu der mais um zoom, se eu aumentar mais ainda, de modo que eu estou olhando bem pertinho de P, tá? Mas olhando com uma lente de aumento, essa minha curva aqui ela está quase agora indistinguível da reta vermelha. Essa curva em verde fica quase indistinguível da reta vermelha. Tá? Isso aqui que eu estou olhando bem pertinho do ponto P, ou seja, bem pertinho do x igual a A. Tá? E aí, a minha curva, que é o gráfico da função, bem pertinho do ponto P, ela fica quase indistinguível de uma reta. Tá? Qual reta? A reta tangente. Desde que essa reta seja reta tangente, você está em casa. Bom, vamos mudar de problema agora. Vamos falar sobre velocidade média versus velocidade instantânea. Então, eu vou contar para vocês, vou começar contando para vocês que eu moro no Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro, no Flamengo, tá? A cerca de 25 quilômetros do Fundão. Então, esse aqui é a minha casa e esse daqui é o Fundão, a UFRJ, campus da UFRJ. Tá? E, com frequência, eu saio de casa às 8h30 da manhã, tá? Aí eu chego no meu destino às 9h15 da manhã. E, portanto, eu levei 45 minutos para vir da minha casa até o Fundão. Qual é a velocidade média que eu tive durante esse trajeto, que eu percorri esse trajeto? Bem, a minha posição às 8h30 da manhã era, digamos, 0. Vamos botar a origem aqui na minha casa. Às 9h15 da manhã eu cheguei no Fundão, então a minha posição é 25 quilômetros depois. Então a minha velocidade média é assim, eu andei 25 quilômetros em 3, só que eu levei 3/4 de hora para andar esses 25 quilômetros. E, portanto, se eu fizer as contas, eu vou descobrir que a minha velocidade média foi 33,333 quilômetros por hora, que é relativamente devagarzinho. Tá? Agora, se eu começar a esmiuçar o que aconteceu ao longo do caminho, eu vou verificar o seguinte, que eu levei 15 minutos entre sair da minha casa e chegar no acesso ao túnel Marcelo Alencar. Eu vou sempre pelo túnel Marcelo Alencar, que vai assim pelo litoral, que é mais bonito, sabe? Mesmo passando debaixo da terra, é um trajeto mais bonito. Eu pego o aterro, nossa, é bem legal. Mas leva bastante tempo. Então, qual a velocidade média aqui, ou a velocidade que eu estava usando neste percurso, nesse primeiro pedaço? De 8h45 até 8h30. Passaram-se 15 minutos, eu andei 3 quilômetros em 15 minutos, que é 1/4 de hora. Então, nesse trecho aqui do meu caminho, eu estava andando a 12 quilômetros por hora. Aí, depois que eu peguei o túnel Marcelo Alencar, vai rapidinho, percorre um pedaço bastante comprido e rapidinho. Então, em 10 minutos, eu percorro 10 quilômetros, que são 10 quilômetros por minuto, ou seja, 60 quilômetros por hora. Vê a diferença aqui. Eu quintupliquei a minha velocidade média aqui ao longo desse segundo trecho do meu percurso. Aí, depois que eu saio do túnel Marcelo Alencar, eu tenho que pegar a linha vermelha. E o acesso é sempre meio enrolado, que passa ali perto da rodoviária, aí tem sempre muito trânsito. Então aqui eu levo assim uns 5 minutos para percorrer mais 3 quilômetros, tá? Então 5 minutos para percorrer mais 3 quilômetros, isso é, eu andei 3 quilômetros em 5 minutos, 5 minutos é 1/12 de uma hora, então é 3 dividido por 3 dividido por 1 sobre 12, isso aqui dá 36 quilômetros por hora, nesse trecho. Bem devagarinho, voltei a andar bem devagar. Quando eu chego na linha vermelha, aí é rapidinho, a beleza. Eu percorro 8 quilômetros em mais 5 minutos. Qual é a velocidade que eu estava andando durante esse trecho da linha vermelha? Bem,
8 quilômetros em 5 minutos é 8 dividido por 1 sobre 12 horas, que é 96 quilômetros por hora. Quando eu saio da linha vermelha, aí tem sempre um baita do engarrafamento na entrada do fundão, no acesso à entrada do fundão até chegar no estacionamento, que eu vou de carro. Tá? Então, até chegar no estacionamento tem sempre um baita engarrafamento. Então, eu percorro, para percorrer aquele 1 quilômetro que falta, eu levo mais 10 minutos. 10 minutos. 1 quilômetro dividido por 1/6 de hora. 10 minutos é 1/6 de hora. Tá? Então, isso aqui dá 6 quilômetros por hora. Bem, qual é a lição daqui que eu estou querendo passar para vocês? É que esse número, 33 quilômetros por hora, não reflete de modo algum as diferentes velocidades nas quais eu estava andando, tá? Durante todo o meu trajeto. Teve um pedaço do trajeto que eu estava andando relativamente devagar, 12 km por hora, depois melhorou o trânsito, eu andei a 60 km por hora, piorou de novo lá pela rodoviária, 36 km por hora, uma maravilha na linha vermelha, 96 km por hora, e eu acho que 96 km por hora, eu acho que eu levei uma multa, né? Porque lá o limite de velocidade é 90 km por hora. E chego no fundão, trânsito parado, todo trânsito engarrafado, todo mundo chega no fundão na mesma hora, 6 km por hora. Bem, então como é que se resolve isso? Isso se resolve com a noção de velocidade instantânea, que retrata muito melhor o que é que está acontecendo localmente, perto daquele instante de tempo. Então, vamos começar a dar nome aos bois aqui. T é o tempo, medido em minutos, em segundos, em horas. Isso aqui, cada problema é um problema. E ele tipicamente varia de algum instante inicial, que eu vou chamar de T0, até um instante final, T. S de T é a posição da pessoa, do carro, do objeto, no instante de tempo T. A velocidade média em T0, tá? O que é? A gente sabe calcular. É o quanto você andou dividido por quanto tempo você levou para andar aquele tanto. Então, é o deslocamento dividido pelo tempo despendido para realizar aquele deslocamento. Então, vai ser a velocidade média de T0 até T é a posição no tempo T maiúsculo, menos a posição no tempo T0, isso aqui é uma medida de deslocamento, do quanto que você andou, dividido por T menos T0, o tempo despendido para fazer aquele deslocamento, para ter aquele deslocamento. E, como a gente viu no exemplo anterior, tá? Isso aqui não retrata muito bem o que está acontecendo em cada instante, não retrata bem o que foi que aconteceu ao longo do trajeto. Tá? Para isso é mais útil a gente falar de velocidade instantânea. Então, a definição da velocidade instantânea em T0 é o limite, quando você olha para tempos cada vez mais próximos de T0, ou melhor, para intervalos de tempo cada vez mais curtos, que no exemplo eu olhei para intervalos de 5 minutos, de 10 minutos, até de 15 minutos, tá? Em torno de T0, e você olha para o deslocamento naquele intervalo curtinho, dividido pelo tempo despendido durante aquele intervalo de tempo bem curtinho. Isso aqui você pega o limite, quando você olha para tempos cada vez mais próximos de T0, e você ganha um objeto que a gente chama de velocidade instantânea e que retrata muito melhor o que aconteceu ao longo de todo um trajeto. É claro que, como antes, você pode reescrever esse limite como sendo o limite quando h tende a zero agora, da posição em T0 mais h, menos S de T0, posição em T0 dividido por h, pelo tempo curtinho. Na realidade, a posição e o tempo não tem assim, nenhuma interpretação, não é uma interpretação privilegiada. A gente pode falar de taxas de variação médias e instantâneas para praticamente qualquer quantidade que varie com relação a um parâmetro.
Então, por exemplo, quantidade de interesse, eu já descrevi para vocês, quando a variável independente, o parâmetro representa o tempo e f de x representa a posição no instante de tempo x. Mas você pode ter x representando o lado de um cubo, e você pode estar interessado em olhar para como é que o volume de um cubo varia com o lado x. Por exemplo, a gente já sabe que a expressão é x ao cubo. Se você tem um cubo de lado x, o volume do cubo é x ao cubo. Pega o lado e eleva ao cubo. Tá? Você pode estar interessado em medir o custo da produção de x toneladas de soja, e aí o seu parâmetro é o número de toneladas de soja. Esse custo de produção pode variar com o número de toneladas. Por exemplo, pode variar até não linearmente. Você pode ter um custo muito mais barato se você começa a produzir em larga escala, porque certas coisas você acaba economizando e aí o custo da produção de uma quantidade maior de toneladas cai em relação ao custo de produzir uma quantidade menor de toneladas. E isso daí, a gente está falando, no fundo, de comparar exatamente taxas de variação. Então, como é que é a terminologia para você falar de taxas de variação? Então, você começa definindo o que é o incremento do parâmetro, x menos a é o incremento do parâmetro, é o a mais, tá? E a variação que corresponde a esse incremento, como varia a quantidade que você está querendo calcular a taxa de variação. Aí a taxa de variação média é definida assim, é f de x menos f de a sobre x menos a. É a variação dividido por um incremento. É o custo de produzir x toneladas de soja por tonelada de soja. E essa que é a quantidade que eu estava dizendo para vocês, que quanto maior a quantidade de toneladas de soja, mais pode cair esse custo de produção por tonelada de soja. Esse por tonelada de soja é que você está falando de uma taxa de variação. E, assim como com a velocidade instantânea, em muitas situações é de interesse a gente entender a taxa de variação instantânea, que corresponde simplesmente a olhar para essas taxas de variação localmente perto de A, ou seja, o limite quando x tende a A. Bem, então nós vimos hoje que esse tipo de limites de quocientes de diferenças aparecem em várias situações diferentes, em situações não somente variadas, mas bem variado, é bem variado. Então, por isso, nós, matemáticos, introduzimos uma terminologia para falar de todas essas situações ao mesmo tempo. Tá? Então, a gente chama de derivada. Você começa com uma função y igual a f de x, você olha para quocientes de diferenças, f de x menos f de a sobre x menos a, toma o limite quando x tende a A. Isso aqui você pode reescrever da mesma maneira, como o limite quando h tende a zero, de f de a mais h menos f de a sobre h. Todos os dois são quocientes de diferenças, todos os dois são limites de quocientes de diferença. E a gente chama isso para uma função abstrata, a gente chama isso de derivada de f em a. É a derivada da função abstrata f em a. E a gente denota isso assim, f' de a. Você lê isso assim, f' em a, ou f' de a. É a derivada de f em a. Então, formalmente, turma, derivada, turma, a definição da derivada é f' de a é igual ao limite quando x tende a A, de f de x menos f de a sobre x menos a, que é igual ao limite quando h tende a zero, de f de a mais h menos f de a sobre h. E o que nós vimos na aula de hoje é que tem muitas interpretações diferentes dessa derivada, dependendo do seu interesse geométrico ou uma aplicação específica em mente. Essa derivada representa o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de y igual a f de x no ponto A, f de a. Se f de x não é uma função abstrata, mas sim a posição de um objeto que se move em linha reta,
que se move ao longo de um certo caminho, e x representa um instante de tempo t, então a derivada em a é a velocidade instantânea em a. Se f de x é uma quantidade qualquer, por exemplo, o custo de produção de x toneladas de soja, então essa derivada representa a taxa de variação do custo de produção de soja por tonelada de soja instantânea. Tá? Instantânea quer dizer perto ou localmente perto de uma certa quantidade de toneladas de soja. Você está interessado, por exemplo, no custo de produção de 100 toneladas de soja por tonelada de soja, ou o custo de produção, ou a taxa de variação do custo de produção de 1 milhão de toneladas de soja por tonelada de soja. Tudo isso tem interpretações diferentes e interesses diferentes, mas se expressa com um objeto matemático que é sempre o mesmo, que é a derivada da função no ponto A. Tá? Veremos mais aplicações e exemplos e exercícios na segunda metade da aula.